Glória a Deus. Aleluias. Pode se assentar, por gentileza. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém, queridos? Vocês não estão me reconhecendo? Não, sou eu. Estou mais elegante hoje. Estou disfarçado de pastor hoje. Aleluias. A gente é assim porque a gente é livre, né, queridos? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Quem está nos visitando pela primeira vez, quem nunca esteve aqui, levante a mão por gentileza. Só levante a mão. Amém. Glória a Deus, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vocês que estão nos visitando pela primeira vez, na hora da saída vai ter uma mesa ali. Se você der o seu nome e o seu endereço, nós vamos mandar um presente lá na sua casa, uma surpresa. Amém, queridos? Sejam bem-vindos. Casa do Senhor. Onde vocês estavam, hein, gente? Vocês não vieram aqui ainda? Eita Deus. Glória a Jesus. Nós somos o povo mais feliz da terra, porque nós servimos um Deus vivo, um Deus de alegria, um Deus de vinho novo, um Deus de restauração, um Deus de transformação, um Deus que renova todos os nossos dias na sua presença, e as nossas alegrias são infinitas, porque nem a morte pode nos deter. A eternidade habita em cada um de nós e nós somos cheios do Espírito Santo. Nós olhamos de um lado para o outro e vivemos todos os nossos dias como se fosse o último, mas não é o último, porque nós temos a eternidade para nossas vidas. Ainda que a sua aflição e a luta e a dor que você tem passado pareça que vai te tirar a vida, vai tirar a sua alegria, é só um tempo, porque o Senhor já preparou coisas grandes para cada um de vocês, para cada um de nós. Ele é Deus de amor, e Ele se posiciona como um pai nesses dias, um pai de amor. Amém, queridos? Glória a Deus. Muitas vezes nós dizemos assim: Deus não é justo. De fato, não é justo mesmo, queridos. Muitas vezes nós olhamos para situações em nossas vidas em que nós somos injustiçados, pessoas tomam posição de nos injustiçar, de nos caluniar, de nos perseguir injustamente. Pessoas que estão voltando suas vidas para atitudes malévolas, e eles pensam assim: eu saí de casa hoje para fazer o mal para alguém, e te encontra pelo caminho e faz o mal contra a sua vida. Entristece o seu coração. E você para diante do Senhor e diz: Deus não é justo. De fato não é mesmo justo, porque na verdade a justiça foi feita por Cristo em favor de sua vida. Você já é um justificado. Você foi feito para ser justiça de Deus sobre a terra, para trazer o renovo, para trazer a justiça, a justificação sobre a vida de muitos. Existe toda uma mazela sobre a terra nesses dias em que nós vemos pessoas dizendo de um lado para o outro: olha, já está acontecendo, pais contra filhos, filhos contra pais, guerras, rumores de guerras, enfermidades por toda parte, muita injustiça e impiedade por toda parte. E nossos corações entristecem, não dá mais para ligar o jornal, a TV para assistir um jornal, sem que sejamos bombardeados por situações que desanimam o nosso coração, que entristecem o nosso coração. E eu quero falar um pouco sobre esta justiça e essa impiedade que nesses dias rouba a paz, rouba a alegria de viver, porque nós vivemos num mundo que nós vivemos assim: Deus, acaba logo com isso, Jesus, volta logo, nos leva logo para a glória, porque esse mundo está terrível demais. Este mundo está perdido demais. Dá medo criar nossos filhos nesses dias, não dá, queridos? Vocês que têm filhos biológicos, a gente olha para esse mundo, dá medo. Eu comentava com a minha esposa que na década de 80, eu saía lá da rua Sabará, a pé com 5 aninhos de idade, vinha para a casinha de Bamba e voltava com 6 aninhos de idade para o Santo Antônio e voltava. Não tinha essas coisas assim. Tinha. A verdade tinha, mas não era como hoje. A maldade se multiplicou nesses dias e veio um desânimo sobre nossos corações. Mas eu quero dizer para vocês, desde já, antes de começar a palavra, que a justiça de Deus, o amor de Deus é em favor da vida de cada um de vocês. Ninguém de vocês vai perecer pela falta do amor de Deus. Ninguém de nós vai perecer pela falta da justiça do céu, porque Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de justiça. Nós temos sido privados daquilo que nos é de direito, porque nós temos entregado na mão de Satanás tudo aquilo que nos pertence, uma herança da qual nós fomos posicionados como co-herdeiros com Cristo. Aleluias, glória a Deus. Vamos abrir as Bíblias, lá em Gênesis capítulo 13, versículo 7 até o 16. Aleluias. Enquanto vocês procuram, eu vou
glorificando a Deus. Senhor Jesus, ninguém é maior do que você, Jesus. Ninguém é maior do que você, Jesus. Tu foste entronizado à direita do Pai porque tu és digno, Pai. Os anciões se prostram, Pai, e lançam suas coroas aos teus pés, Pai. Os anjos em todo tempo dizem: santo, 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 porque só tu és digno. Diante da tua face não há outro que possa ser chamado Deus, Pai. Ninguém pode ser chamado Deus diante da sua face. Ninguém é digno. Só tu és Deus. Nós reconhecemos que ainda antes que houvesse dia, o Senhor já era, e não há quem possa livrar-se de suas mãos, porque quando o Senhor está a agir, nada pode impedir. Obrigado, Jesus. Amém. Encontraram? Está na Bíblia. Para facilitar para vocês, está na Bíblia. Inclusive está em um dos livros da Bíblia. No primeiro, no 13º capítulo, no 7º versículo em diante. O sexto, diz assim: e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão, e os seus pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti, e à tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Amém, queridos? Nós vemos uma situação aqui em que Abraão e Ló habitavam numa mesma terra, e a terra se torna insuficiente para todo o gado deles, tamanho a prosperidade que Deus trouxe sobre a vida deles. E havia contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, como nós lemos no texto, e nós percebemos uma questão muito importante ali, queridos. Na hora de tomar uma decisão, nós podemos observar a decisão de Abraão e a decisão de Ló aos olhos do Senhor ou aos olhos deste mundo. E olhando aos olhos deste mundo, nós vamos perceber que sempre, quase sempre, nós olhamos por aparência, nós buscamos por aparência, por aquilo que parece, por aquilo que dá a impressão que é, mas muitas vezes não será. Sabe por que não será? Porque de fato, quando nós olhamos para algumas situações, vejam só, pensem bem comigo aqui. Se eu disser para vocês que essa cadeira branca é uma cadeira branca, ela não vai deixar de ser uma cadeira branca. Isso é um fato. Ela é uma cadeira branca. Situações em nossas vidas que nós temos a certeza, nós olhamos e a aparência diz assim: não, mas de fato é. Tudo bem. Mas há uma coisa que norteou a decisão de Abraão, diferentemente da decisão de Ló. Ló escolheu pelos olhos porque ele falava: de fato, esta terra é a mais bonita, é a mais vistosa, tem mais água. Eu não vou ficar com as terras montanhosas. E Abraão falou: se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. O lado que você escolher, eu vou para o lado oposto, respeitando a decisão de Ló. Mas espera aí, mas Abraão não era o patriarca? Não era Ló que deveria se submeter à autoridade de Abraão? Com certeza. Mas porque Abraão não estava preocupado com posicionamentos, queridos. E nesses dias nós perdemos muito de Deus, porque nós nos preocupamos com posicionamentos. Nós estamos em busca de um status, de uma posição que só Deus pode nos dar. E Abraão escolheu Deus.
Porque Abraão sabia que Deus ia com ele. Se eu for para qualquer lado, Deus vai comigo. Se eu for para uma caverna, Deus entra comigo. A caverna vai ter que frutificar. Aonde eu estiver, Deus prosperará, porque a promessa está comigo. Há uma promessa de Deus nesses dias para a vida de cada um de vocês, para cada um de nós. Nós precisamos vencer os nossos sentidos físicos nesses dias, vencer os nossos olhos, vencer os nossos sentidos humanos e olhar para Deus, entrar em lugares em Deus, onde nós possamos nos posicionar como verdadeiros filhos, que sabem que a presença do Pai é que proporciona todas as coisas. Infelizmente nós queremos viver errantes. Não, pastor, mas é muito mais fácil. Eu já vi, é uma cadeira branca, vou sentar nela. Tudo bem, mas tem papel higiênico branco também, queridos. E um bom fabricante de origami vai saber fazer uma cadeira branca, e você vai pegar uma cadeira que não vai sustentá-lo, um falso trono. E você tenta se entronizar a si mesmo em todos os dias, criando falsos tronos, e você está sentando em cadeiras de papel higiênico. Estão entendendo a analogia? Estão todos entendendo? Eu estou falando das decisões da vida, e que vocês têm tomado decisões pautadas no que estão vendo, na vista, nos olhos, nos sentidos. Ah, mas pastor, já está à mão melhor um pássaro na mão do que dois voando. Não. Isso é um ditado do mundo. Isso é um ditado popular do mundo. Nós não vivemos pelos ditados do mundo. Os nossos ditados são celestiais, e é a palavra de Deus que nos sustenta. É o Deus vivo que nos sustenta. Então, ainda que tem aparência de que vai demorar mais um tempo, que vai levar mais um tempo a sua promessa, e você muitas vezes desanima e fala: Pai, como que pode, Senhor? Eu chego diante do Senhor todos os dias, eu sou fiel a Ti, Senhor, eu busco a Tua presença, busco a Tua face, eu oro a Ti, Pai. Mas o ímpio, ele tem alcançado tudo que eu tenho almejado antes de mim. Queridos, lá em Provérbios capítulo 13, versículo 22, diz que a riqueza do ímpio será depositada para o justo. Calma, talvez ele esteja conquistando para a sua vida. Talvez ele esteja conquistando para a sua vida. Não se preocupe da forma como Deus vai fazer. Não é uma corrida em que você corre competindo com o ímpio. Na verdade, é uma caminhada onde você busca estar ao lado de Deus. Se fosse uma corrida, você precisaria de fato ficar muito antenado. Olha, eu preciso estar mais esperto que as pessoas, eu preciso ver mais do que os outros, eu preciso ter uma percepção melhor do que a das outras pessoas. Se fosse uma corrida, de fato você precisaria se posicionar. É comigo o negócio. O bastão está comigo. Agora é minha vez. Espera aí, eu tenho que me ajeitar aqui. Lá vem o concorrente. Vou correr mais rápido. Vou deixar uma pedra aqui para ele tropeçar. Vai fazendo tudo do seu jeito. Mas não é uma corrida, é uma caminhada onde você tem que buscar em todo o tempo a presença de Deus. Pois é a presença dele que te faz prosperar. É a presença dele que te faz vencer. É a presença dele que traz a realização de seus sonhos, de projetos que são maiores do que você mesmo. Ele é que sabe os pensamentos que ele tem a respeito de cada um de vós. Pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Nós vivemos dias maus, verdadeiramente nós vivemos dias maus, e a injustiça está pulverizada por toda parte. Nós olhamos de um lado para o outro e nós vemos que está difícil pessoas de bem viverem na sociedade como está. Mas, queridos, o problema da sociedade não é a presença do ímpio, mas a ausência do justo. No dia que você desiste, no dia que você abre mão de ser um justo por causa do excesso de ímpios, você está abrindo mão da manifestação da justiça de Deus na terra. Porque talvez foi você que Deus chamou para aquele bairro, para aquela rua, para aquela cidade, para aquele país, para aquela nação. Talvez você é a última esperança, o último justo daquele lugar, daquela casa, daquela família. O único justo para fazer diferença. Continue fazendo diferença, confiando que Deus vai dar todo o galardão, vai te dar tudo aquilo que você almeja, muito mais além do que você pediu ou pensou. Não vai fazer de suas próprias forças, porque assim não funciona. Nós vemos uma outra situação na palavra de Deus, onde é trazida duas prostitutas diante de Salomão, onde uma delas rolou por cima do filho à noite e perdeu a vida. O do seu filho perdeu a vida. E ela pega o filho morto, coloca do lado da outra mãe que dormia e pega o filho vivo para si. E as duas são levadas diante de Salomão para que ele julgue a situação. De quem é o filho? De quem é o filho?
Salomão, na sabedoria de Deus, manifestando-se sobre a sua vida naquele tempo, diz assim: olha, dá-me uma espada, vamos partir a criança ao meio, cada uma leva um pedaço, está tudo certo, vamos resolver a situação assim. A mãe verdadeira, imediatamente, todos conhecem a história, se posicionou: não, dá para ela, porque eu prefiro que ele fique vivo do que fique comigo morto, então dá para ela. Imediatamente Salomão reconheceu que aquela era a mãe da criança. Nesses dias Deus está buscando um povo, uma geração que se levante verdadeiramente, se posicionando como aqueles que têm filhos na fé, que trata a obra do Senhor, que trata a vontade do Senhor como que um filho onde precisa ser gestado em seu coração, em sua vida. Nós precisamos nos posicionar verdadeiramente como filhos de Deus que estão se tornando pais. Entrar num estado de proatividade para com o reino de Deus que te permita fazer como aquela mãe, olhar para algo que Deus gostaria de fazer, que Deus espera que você faça, e tocar como Deus tocaria, falar como Deus falaria, se posicionar como Deus se posicionaria, como Cristo se posicionaria. Jesus não passava nada aos teus olhos que ele não tomava partido, independente do gênero, da posição, da condição que a pessoa se encontrava. Se era um leproso, se era um enfermo, se era um cobrador de impostos, se era um publicano, para Jesus indifere, é vida humana. Nós ficamos fazendo acepção de pessoas em todo o tempo e dizemos assim: para esse merece, esse não merece. Olha, eu roubei desse aqui umas coisinhas, dei uma pernadinha nele, porque ele já é rico mesmo, não vai fazer falta para ele. Aonde está isso escrito na Bíblia? Que você faz a sua justiça, que você toma posse daquilo que não te pertence. Nesses dias nós vemos nas empresas, as pessoas falam: ah, pastor, mas aí a gente está roubando é o governo, eu trabalho no setor público, o governo é rico. Não, eu estou roubando meu patrão, o dono da empresa da Coca-Cola. A Coca-Cola é uma empresa rica. Não te pertence. Não te pertence. Você não foi chamado para roubar, para tomar posse à força daquilo que não te pertence. Quando você rouba, mas espera aí, pastor, mas foi um clipe de papel, o senhor está me chamando de ladrão? Queridos, roubar um clipe de papel, roubar uma Ferrari não tem diferença para Deus. É roubo. Se não há permissão do proprietário, é roubo. E quando eu falo de tomar um posicionamento proativo do reino de Deus, é exatamente isso, é não abrir mão dos seus princípios, dos valores da palavra de Deus em momento algum por nada. É não abrir mão desses princípios, é olhar para aquele clipe de papel: meu patrão é um magnata. Hoje eu como funcionário, fiz ele ganhar R$1 milhão hoje, e meu salário é um salário mínimo, mas o clipe é dele. Vou pedir para ele: patrão, você pode me dar um clipe? Não, tudo bem, patrão, na hora que eu puder eu compro um clipe de papel. Sabe por quê? Porque quando você tenta fazer a sua própria sorte, você perde a sorte que Deus tinha para você. Idêntico a Ló, idêntico à situação de Ló. Ló quis fazer a sua própria sorte, mas ali, vou me apropriar. Primeiro princípio que Ló quebrou, o princípio da honra. Abraão era mais velho, era o patriarca, ele devia ter dado essa oportunidade para Abraão. Não, pai, o senhor é o patriarca, o senhor for para a direita, eu vou para a esquerda, se eu for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas ele fez o oposto. Abraão deu a oportunidade, ele já pegou. Já viu aquele ditado popular? A oportunidade faz o ladrão? Tem muita gente perecendo, perdendo as oportunidades do céu. As comportas do céu têm se trancado para algumas pessoas porque não têm se posicionado como homens que confiam a sua sorte em Deus. Tem tentado fazer a sua própria sorte todos os dias. Eu faço do meu jeito, eu sou um sabichão, eu sei como eu faço. Espere aí, queridos, lembre de uma coisa: você não é eterno ainda, não nesta vida. Você ainda não experimentou da eternidade. Só através de Deus você pode ter uma pequena amostra da eternidade nesses dias. Fora de Deus não é possível. Glória a Jesus. Acabe queria a vinha de Nabote. E Acabe chegou a Nabote e fez uma proposta: olha, preciso dessa vinha sua porque vai me dar honra, vai me dar um certo status, porque ela está aqui perto da minha casa e tal, gostei da sua vinha, passa ela para mim. Nabote falou assim: não, essa vinha é a herança dos meus pais, eu não vou te passar a herança dos meus pais assim. Acabe volta igual um menino barrigudo para dentro de casa, se joga na cama e fica lá, sem comer,
chorando, lamuriando. Aí Jezebel vem e toma as dores de Acabe, para tomar a vinha de Nabote à força. Quando eu vejo esse texto, só me vem a questão do ser humano, dos nossos dias. Aquilo que você não está conseguindo alcançar com o seu trabalho secular, com o seu entendimento, com o seu conhecimento, com a sua capacidade, muitas vezes você não suporta esperar, porque você vive num estado de ansiedade que te rouba a capacidade de esperar em Deus. Queridos, você pode avançar 100 quilômetros sem Deus e levar uma vida andando na direção errada e ter que voltar tudo novamente, mas você pode ficar paralisado quase a vida toda e em um passo Deus te levar ao destino final pelo qual você foi chamado. Não queira fazer aquilo que só Deus pode fazer para a sua vida. Acabe queria a herança de Nabote. Nabote não queria entregar e foi injustiçado. Levantaram-se homens maus naqueles dias, amando de Jezebel, para incriminá-lo injustamente. Acabe perdeu a vida, ou melhor, Nabote perdeu a vida, mas não abriu mão da herança. É chegado o tempo de uma igreja que esteja disposta a perder a vida, mas não perca a herança em Cristo. Vocês estão abrindo mão da herança de Cristo por uma falsa vida. Fala assim, não pastor, mas ter vida é prosperar a todo custo. Eu preciso de dinheiro, pastor, eu tenho que ficar rico. Você pode prosperar sim, querido. Nada vai te impedir de prosperar, a não ser você mesmo, a não ser a falta dos propósitos eternos, porque prosperidade nem sempre é recurso financeiro. A prosperidade é muito mais ligada à abundância de vida. E só tem um que pode trazer vida e vida com abundância para a sua vida. É Jesus. Só Ele pode trazer vida e vida com abundância. Mas você quer fazer a sua vida com abundância do seu jeito, e você perde vida dessa forma. Perde saúde dessa forma. Perde relacionamentos fazendo do seu jeito. Perde a herança. Perde a salvação. Tentando conquistar com suas próprias forças aquilo que Jesus já ganhou para você na cruz, mas você não quer ser um herdeiro, você não quer ter uma herança, você não quer usufruir de uma herança eterna. Não, pastor, eu quero sim. Não, o pastor está me julgando. Não, eu quero ir para o céu, lindo céu, eu quero estar no céu, eu preciso ir para o céu, lá é muito lindo, as flores cantam, pastor. Então por que você toma atitudes como quem quer lacrar a porta do céu e viver nessa terra como se fosse um filho de Satanás? Por que toma esse tipo de decisão na hora do confronto, na hora de tomar uma decisão que deveria ter sido tomada diante de Deus? Você toma um posicionamento como quem é filho de Satanás e se faz parecido com o injusto. Aí fica como Acabe. Eu quero aquela vinha, eu pego a força. Você não vai me dar não, eu vou chamar minha mulher, ela é braba, hein? Ela vai te matar. Aí começa a tomar posicionamentos de filho mimado. Deus não está em busca de filhos mimados, querido. Deus não quer te mimar, Deus quer te levantar sobre a terra, quer ativar a sua chamada, o propósito eterno pelo qual você foi criado. Deus tem muito mais para fazer através da sua vida. Mas você precisa morrer. Você precisa morrer nesses dias, para que Cristo viva através de você, para que a manifestação do reino de Deus seja poderosa na sua vida. Eu acho interessante como nós começamos um projeto como esse, da Igreja Campos de Trigo. A gente veio para Nanuque, minha esposa e eu, os filhos, meus pais, saímos do sul do Brasil. A única coisa que nos norteava era uma esperança. A única coisa que nos norteava era a fé. Porque empresa com fonte de renda eu tinha lá no sul. Eu tinha 5.000 clientes cadastradas. Eu poderia viver o resto da vida só com aquelas clientes, financeiramente. E a chamada falou mais alto. E a gente veio pela fé. Em alguns momentos eu tentei fazer a minha própria sorte. Eu acho que vou abrir uma empresa aqui, e em seguida, com os recursos da empresa, eu vou abrir a igreja. Como se Deus precisasse da minha ajuda financeira. Nós pensamos assim, olha, pastor faz um momento de dízimos e ofertas que é para abençoar, porque a igreja, coitadinha, a igreja é uma instituição pobre, o pastor é um coitado também, ele precisa de uns recursos, tadinho.
Tem uns irmãos também na igreja passando dificuldade. Não, é para ele, é para isso que a gente oferta. Não, queridos. Não. Quando você traz os seus recursos à casa do tesouro, você está dizendo: Deus, o Senhor é o primeiro na minha vida. Eu te honro com os meus recursos. Aquilo que é precioso para mim, eu coloco diante do Senhor. Eu coloco vida diante do Senhor. Agora o pastor vai tirar uma segunda oferta no meio do culto para ver se ele fica rico logo de vez. Julgam demais. Vocês não conhecem o pastor que vocês têm aqui. Eu estou muito mais disposto a abrir mão do que eu tenho em favor do reino de Deus do que reter aquilo que é de Deus. Queridos, vocês não podem me sustentar. Vocês não podem sustentar a Deus. Mas vocês podem sustentar os propósitos eternos de Deus. E não é só com recurso, não. Muitas vezes você não vai colocar 1 centavo de recurso, mas você vai colocar o seu tempo, você vai colocar o seu amor, vai colocar a sua dedicação, vai colocar suas orações, vai colocar seu posicionamento. Qual posicionamento, pastor? Posicionamento de quem não abre mão da herança, de quem não se vende, que não escolhe o lado fácil para conquistar as coisas de forma fácil. Esse posicionamento nem sempre é fácil, queridos. Porque às vezes ele tem aparência de prejuízo. Porque no mundo é assim, ó. Deixa eu explicar para vocês uma questão. A matemática do mundo é assim, ó. Você tem 2, se você der 1, você fica com 1. Não estou falando só de recurso, não. Aí o povo pensa, vai o pastor de novo falar de dinheiro. Estou falando de dinheiro porque vocês, todos nós, vivemos num sistema tão capitalista. E uma coisa que machuca o ser humano é recurso financeiro. Mexe com recurso financeiro, vai lá na alma. Agora mexeu na minha ferida, ele quer meu dinheiro. Ele quer meu recurso. Não quero o seu dinheiro. Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer o seu coração. Se o seu coração está no seu dinheiro, faz igual aquele rico que foi confrontado por Jesus. Dá tudo para ele. Dá tudo para Jesus. E segue, ou melhor, dá tudo para os pobres e segue Jesus. Dá tudo para os pobres e segue Jesus. Não precisa nem dar aqui na igreja não, nem em outra igreja. Dá para os pobres. E segue Jesus. Sabe por quê? A raiz de todos os males não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Tudo aquilo que você levanta um ídolo na sua vida, que você ergue altares na sua vida, que roubam a posição de Deus, se torna o seu Deus. E você passa a ser regido por aquele Deus. Agora eu te pergunto, se esse Deus que você tem idolatrado tem verdadeiramente poder, essa imagem mental que você fez de um Deus fictício, chamado Mamon, chamado dinheiro, se ele tem mesmo poder, por que ele não resolve todos os seus problemas? Por que ele não te dá paz em meio à tribulação? Por que ele não paga a sua saúde quando você tem uma enfermidade incurável? Ou um ente querido seu? Por que ele não te livra de acidentes? Você pode ter uma maleta com R$1 milhão dentro do seu carro. Na hora que o seu carro capotar, aquele dinheiro não vai amortizar os seus ferimentos. Mas o Deus vivo pode salvar a sua vida. Ainda que você morra, Ele pode ressuscitá-lo. E ainda que Ele te leve, você vai para a glória, vai para a vida eterna. Nós vivemos verdadeiramente dias maus. O que será da próxima geração? O que será dos nossos filhos se nós não nos posicionarmos agora e nos tornarmos verdadeiramente justiça de Deus nesses dias? Precisamos nos tornar justiça de Deus, queridos. Nossos filhos precisam encontrar um ambiente preparado pelos pais, para que eles não precisem caminhar nem correr como nós, para que eles possam decolar de uma só vez. Nós pais dessa geração. Pastor, mas eu tenho 14 anos, estou sentado aqui, eu tenho 15 anos, estou sentado aqui. Como eu posso ser pai? Estamos falando de uma paternidade uma paternidade de característica de Deus, uma paternidade que está pronta para preparar o caminho para que os filhos passem. Uma geração que está disposta a se tornar escada, aeroporto para que outros decolem. Nós vivemos como feridentos. Judá teve 3 filhos. O primeiro deles, tomou Tamar como esposa e ele morreu porque ele era mau aos olhos do Senhor. Deus tirou a vida dele. Aí Judá falou assim: não, então é a tradição que o próximo da linhagem case com essa menina. Aí Onã, o irmão de casou-se com Tamar. Só que, sabe o que ele fazia? Ele jogava semente em terra, ele jogava o sêmen em terra quando ele se deitava com ela. Ele não queria suscitar filhos com ela, porque tendo filhos com ela, ele daria descendência ao irmão morto, porque esta era a tradição ali. Ai, pastor, que cara malvado, que bobeira desse camarada. Como que ele faz isso, pastor?
Queridos, nós fazemos isso, vocês fazem isso o tempo inteiro. Quantos de vocês já levantou alguém? Para derrubar, derruba fácil. Se for uma fofoca, é igual rastro de pólvora. Epa, como é que é? Você descobriu uma coisa, ok. Aquilo ali, não dá tempo de você curvar a esquina, já está na cidade toda. É igual rastro de pólvora. Por quê? É para derrubar. Para levantar, são poucos. São poucos dispostos a suscitar filhos que gerem frutos de descendência para o outro, para o irmão. É olhar para o irmão e falar assim: olha, eu reconheço a sua chamada, eu reconheço que você é um grande homem de Deus, vai nessa tua fé, vai nessa tua força. Precisa de quê, querido? De que você precisa para você crescer? Olha, se eu pudesse pregar mais, se eu pudesse orar mais, o melhor dizendo, se eu tivesse uma Bíblia melhor, dá a Bíblia para ele. Se eu tivesse acesso a um programa de TV, ajuda ele a entrar na TV se for preciso, para que o Evangelho seja pregado. Ah, não, pastor, não é isso tudo não, mas olha, se eu tivesse um DVD, eu já estou pregando um monte de lugar, ajuda eles a gravar DVD. Deixa chegar nas casas das pessoas, coloca ele na internet, ajuda teu irmão. Tem gente que está querendo casar, está querendo constituir família. Ah, mas antes de mim não, pastor, eu não casei ainda, eu não tenho família. Ah, ele tem a mesma idade que eu, está pensando o quê? Vou fazer a oração contrária para lascar com ele. Inclusive, pastor, gostaria de dizer uma coisa para o senhor. É um pecador, é uma pessoa pecadora. Olha, abra os olhos com este irmão. É o que aquele camarada estava fazendo, era o que Onã estava fazendo. Não vou dar frutos com essa mulher, porque vai gerar frutos para o meu irmão. Deus está provendo uma abundância tão grande nesses dias para a vida de cada um de vocês, que vai ser idêntico àquela situação. Se vocês se posicionarem como filho, a situação daquele que os discípulos estavam pescando. Pescaram a noite inteira, pegou nada, jogavam a rede, a noite inteira, estava exausto. De manhã, Jesus grita da margem: olha, joga do lado direito do barco. O quê? Joga do lado direito? Olha o boato. Meu Deus do céu, ele não sabe de nada. Ele não sabe de nada. Ele não sabe de nada de pescaria. Como que ele pode mandar eu jogar a rede do lado direito do mar? Pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Queridos, nós estamos falando de Jesus Cristo. Eles jogaram a rede. O barco quase foi a pique. Tiveram que chamar o barco do lado para ajudar a pegar os peixes, para ajudar a conter os peixes. Sabe por quê? Porque a promessa que Deus tem para a sua vida, glória a Jesus, a promessa que Deus tem para a sua vida, ela vai transbordar não só o seu barco, mas o barco do teu vizinho, o barco do teu irmão, a sua família, todos à sua volta prosperarão, pelo que Deus tem depositado em você. Só requer um posicionamento, ainda que as circunstâncias digam: é impossível, pescamos a noite inteira, não conseguimos nada. Sobre uma palavra, sobre a palavra de Jesus, sobre esta palavra, eu vou lançar. Lança mais uma vez, não desista. Talvez você esteja fracassando em algum projeto, talvez tenha uma situação, uma área da sua vida que você está a ponto de desistir, mas Jesus está dizendo esta noite: lança mais uma vez a rede. Só eu que estou dizendo. Colocarei todos os peixes que forem necessários para que você prospere, e prospere a muitos. E quando eu falo de prosperidade, não estou falando só de recursos, vocês já vão entender. Estou falando de saúde, de longevidade, de relacionamentos abençoados, a paz de Cristo, mesmo em meio à tribulação. Eu estou falando disso. Se nós observarmos a vida dos pescadores, pudermos fazer uma analogia entre um pescador e um peixeiro, você vai observar que o pescador, ele sai muito cedo. Ele sai de madrugada pelas 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, ele entra mar adentro. E dependendo do peixe que ele quer pegar, ele vai para águas muito profundas e passa dias por lá procurando esse peixe para caçar. Peixes de águas profundas, peixes grandes, peixes nobres, são muito exigentes. Eles exigem iscas vivas. Você não vai conseguir pegar ele com qualquer isca. E o pescador sabe disso, porque quando ele sai para o mar para pescar, ele toma um posicionamento de quem pensa como peixe. Ele começa a pensar como um peixe pensaria: peraí, será que o clima está propício? Se eu fosse um peixe, eu tiraria minha cara fora para comer uma isca com esse frio, com essa chuva, com esse sol. Será que o clima está... Esta é a hora certa? O pescador sabe todas essas coisas, ele vive a situação da pescaria. O peixeiro não. O peixeiro vive do peixe morto. O peixeiro está lá em terra aguardando o peixe morto chegar para que ele possa vender e obter lucros
com o peixe morto. O pescador está preocupado com a vida do peixe. Ele se ocupa em entender o peixe ainda vivo. Ele quer entender a vida do peixe. E ele estuda todas as possibilidades da mente daquele peixe. Olha, mas o peixe, esse é um peixe de águas profundas, esse é um peixe de águas rasas, esse é um peixe grande, esse é um peixe pequeno, esse gosta de tal isca, esse gosta de tal isca. E ele consegue trazer o peixe. O peixeiro está lá em terra, aguardando. Aí pela manhã, passados alguns dias, o peixeiro retorna, traz o peixe vivo ainda, o peixeiro leva. Ele morre lá nas mãos do peixeiro. O peixeiro só quer obter o lucro. Nesses dias nós olhamos para seres humanos, nós olhamos para o nosso próximo, até mesmo para nossas esposas e filhos, esperando resultados, frutos que nos gerem lucros que agradem o nosso coração. Chegamos em casa e pensamos assim: se a minha esposa não corresponder àquilo que agrada o meu coração, não tem valor para mim. Se o meu marido não se posicionar, não me der aquilo que eu pedi para ele, não tem valor para mim. Porque nós estamos pautando um valor naquilo que tem preço, mas tudo que tem preço não tem valor, querido. Se tem preço, não tem valor. Porque o que tem valor não tem preço. Está dando para entender? Aquilo que tem valor não tem preço. A vida não tem preço. Vida humana não tem preço. O seu próximo, o seu irmão, não tem preço. Não coloque um valor para que ele mereça você, para que ele mereça o seu melhor, para que ele mereça que você seja justiça na vida dele, em favor da vida dele. Não coloque um preço. Jesus pagou um preço pela vida dele também, e um preço de morte. Ele deu a sua vida, preciosa, tanto quanto a nossa, e muito mais, porque ele era totalmente justo, nunca tinha pecado, e deu a sua vida por nós, pecadores. Ah, mas nós não podemos parecer com Jesus, nós temos que botar um preço, porque se fulano quiser me ajuda, depois ele vai ter que retribuir ao duro, porque senão ele vai, olha, deve-me um favor. Lembre-se bem, eu faço porque eu espero algo em troca. Nem sempre a vida vai te retribuir na mesma hora, na moeda em que você espera. Talvez você vai dar a prata e vai receber o ouro celestial. Não espere uma prata de volta. O problema desses dias é que esta geração está esperando uma resposta na mesma moeda. Estão esperando uma resposta na mesma moeda. Se eu dou prata, eu quero prata. Se eu dou ouro, eu quero ouro. Se eu me esforço por alguém, ele tem que se esforçar por mim. Não, querido, Jesus já se esforçou por você. Ele já pagou um alto preço pela sua vida. Já está pago, já está consumado. Está pago, é graça. A graça é de graça. Para quem, pastor? Para todo aquele que nele crê. Para todo aquele que nele crê. Não podemos viver como quem comercializa aquilo que Deus tem nos dado de graça. E você recebe de Deus a dádiva da vida em todo o tempo. E você recebe de Deus a alegria de viver e a paz até em meio às tribulações, a cura quando está enfermo e nem a medicina pode te curar. E você tem recebido tudo de Deus, mas você não consegue dar isso para o próximo. Quando há alguém enfermo na igreja, sabe o que a gente faz? Vai lá que o pastor ora. Olha, os líderes estão sentados ali na frente da igreja, eles oram por você, vai lá. Queridos, nós estamos à disposição. Nós oramos mesmo, porque nós amamos vida humana. Nós amamos os filhos. Mas por que vocês não oram? Por que você não pode dar um pouco de tudo isso que Deus tem te dado? Se você está saudável, alguém está enfermo, faça você mesmo, imediatamente. Tome um posicionamento. Tome um posicionamento em favor dessas pessoas. Se alguém está sofrendo, passando por perseguição, por calúnia, por difamação, tome partido destas vidas. Mas ainda que vocês não tomem partidas, a glória de Deus é tão maravilhosa que todos aqueles que são perseguidos, caluniados, difamados, alegrai os vossos corações. Grande é o seu galardão no céu. Nós temos sofrido muitas perseguições nesses dias. Uma igreja nova nascendo numa cidade pequena, tomando uma proporção celestial, porque nós não buscamos o crescimento, porque não conseguiríamos fazer nada crescer. Nenhum de vocês, nem eu, podemos fazer esse ministério crescer, porque quem dá o crescimento é Deus.
O único que pode dar o crescimento é Deus. Não podemos roubar esta honra dele. Não podemos roubar essa glória. Se nós dissermos, olha, essa igreja cresce porque o ministério de louvor é fantástico. Não, essa igreja cresce porque a salinha das crianças é muito boa. Não, o pastor prega muito bem. Não, o atendimento dos irmãos, olha, a atenção dos irmãos, é isso que nos detém aqui. Não. É a presença de Deus, é a promessa de Deus se cumprindo dia após dia na sua vida, que te mantém aqui. E cada vez trazendo mais pessoas. E cada vez convidando mais pessoas, porque aquilo que é bom para nós sentimos a necessidade de compartilhar. Nós queremos compartilhar aquilo que está sendo maravilhoso para nós. E essa não é a única igreja que está sendo maravilhosa sobre a terra. Entendam isso, queridos. Ainda há 7.000 como nós. Ainda há 7.000. Dispostos a pregar um evangelho de reino, de paternidade, de governo, de manifestação da glória de Deus, da busca do Deus vivo, de um relacionamento com o Pai através do Filho. Um ministério que não se vende. Agora o pastor vai fazer apologia a Campos de Trigo. Não tem igreja melhor. Queridos, não é a placa, não é a denominação, não é aquele ladinho ali com letra branca bem apagada que eu mandei fazer daquele jeito, já para não roubar a glória do nome sobre todo o nome. De vermelho, ensanguentado, só Jesus. Esse é a igreja dele que eu estou falando. Independente de placa, independente de denominação. Eu estou falando da igreja do Deus vivo, a igreja de Jesus Cristo, o nome sobre todo nome. Esse nome aqui não é o nome sobre todo nome, esse aqui é o endereço, esse aqui é uma forma de você nos encontrar. Aqui que é a Campo de Trigo, aquele pessoal meio doido assim, que o pastor anda mais esgualepado do que tudo, de vez em quando ele se disfarça de pastor, é aqui. Hoje vocês não precisaram perguntar quem é o pastor. Na maioria dos dias eu estou meio esgualepado ali na porta, o pessoal fala assim, quem que é o pastor? Aí eu faço assim, prazer, sou eu. Não é assim? Sabe por quê, queridos? Nós não vivemos por aparência. Quando Samuel chegou na casa de Jessé para ungir o escolhido do Senhor, ele foi logo no mais vistoso, no mais bonitão da casa. É esse, só pode ser esse a quem Deus quer levantar como rei. Deus, quieta-te, acalma-te. Eu não escolho como os homens escolhem, eu não escolho por aparência, eu escolho pelo coração. Aquele que eu quero está lá no campo. Mandou chamar Davi, e Davi foi ungido diante dos irmãos. Quando o povo de Israel estava pedindo a Deus um rei, o problema da terra é esse. A terra quer viver com coisas da terra. Nós olhamos para os governos, o Brasil podia ser igual ao Canadá, devia ser igual aos Estados Unidos. Não, devia ser igual ao céu. O Brasil tinha que ser igual ao reino do céu, não é o reino vizinho. Mas no Canadá, pastor, tem leis, lá funcionam. Nos Estados Unidos tem leis, lá funcionam. É da terra, gente. Da terra, vai se sujar com a terra do mesmo jeito. Isso não vai funcionar. Lá também tem corrupção, numa outra escala, numa outra esfera. A terra não pode resolver a terra, mas o céu pode resolver a terra. O reino do céu pode resolver a terra. Preste atenção nisso aqui. Quando o povo estava buscando um rei para si, falou, Deus, dá-nos um rei, porque nós queremos um rei que lute as nossas guerras, as nossas batalhas. Aí Deus falou, mas vocês já me têm como rei. Eu sou um general que nunca vai perder uma batalha. Tenho todo o poder. Eu estou em favor de vocês. Tirei vocês do Egito com milagre, com poder, com braço forte. Por que vocês querem coisas da terra se vocês já têm o céu à disposição? Não, o céu está muito distante. O céu está muito distante, pai. Não, dá um Deus da terra, tudo bem. Quem vocês querem como um Deus? Ou melhor, como um rei? Sabe quem foi escolhido rei daquele tempo? A Bíblia diz que dos ombros para cima não havia homem mais belo. Saul foi escolhido pela sua beleza, pela sua estatura, mas mal conhecia o coração daquele homem. Um homem corrompido, vendido, que quebraria princípios, quebrariam valores instituídos por Deus para proteger o ser humano. E sabe o que ele fez? Ele quebrou os princípios que protegiam aquele povo, que protegiam a vida dele, que protegiam o reinado dele. Queridos, lembre de uma coisa, todo princípio que vocês quebrarem vai quebrar vocês. Todo princípio que você quebrar vai quebrar você. Coloca uma tela protetora na janela para a criança não pular e não se machucar lá de cima do prédio.
A criança só pensa assim: mas eu estou preso, a tela é para me prender. Não. Os princípios não são para prender vocês. Os princípios são para te assegurar. Sabe por quê? Porque você ainda é criança. Se você como criança for para uma janela alta, você vai cair. Diante de Deus você está como criança ainda, precisa desses princípios para se nortear, para não se perder, para não se ferir, para não se machucar. Mas pastor, estou tão ferido, eu acho que eu não estou vivendo princípio nenhum. Com certeza você deve ter quebrado alguns princípios, eles estão te quebrando agora. Aí você vê um semáforo lá na rua, uma sinaleira, e você está vermelho, e você vem com o carro, do jeito que você vem, você passa, pá! Pronto, roda para cima, cabeça para um lado, braço para o outro, quebra o pescoço. Morre não, fica vivo, vegetando. Mas Deus, o Senhor não cuidou de mim, querido. Todo princípio que você quebrar, vai quebrar você. Mas pastor, a sinaleira não é princípio, não é regra, não é lei humana. Mas a Bíblia diz que nós devemos obedecer todas as leis humanas. Já tem um princípio nos norteando. Já tem um princípio celestial nos norteando, nos dando a direção. Meu Deus, como sofrem, como vocês sofrem, como nós sofremos nesses dias. Como nós sofremos nesses dias, porque não sabemos nos posicionar como verdadeiros filhos de Deus. Aí vem num culto como este, o pastor está aqui se esgoelando. Pai, querido, preste atenção. É a sua vida que está em jogo. Eu não estou falando das galinhas que você cria, eu não estou falando dos cachorrinhos que você cria, eu não estou falando das suas vaquinhas lá no pasto, eu estou falando de você, de vida, da sua vida. É o que você tem de mais precioso, não são coisas, é você. Pare de sofrer por quebrar princípios. Deus escolhe pelo coração, você escolhe por vista. Deus decide com amor, você decide por ganância. Deus ama todos. E você seleciona quem você quer amar. Quem merece. Segundo o seu crivo, segundo o seu julgamento, segundo o seu conceito. Esse merece, esse não merece. Esse não merece. Fica igual unidunité, esse merece. É assim que a gente tem feito nesses dias. Colocando o nosso posicionamento humano diante do posicionamento de Deus. Ou então você não pode ser um filho, porque olha só, eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje eu sou muito ocupado devido à igreja, me toma muito tempo. Mas no tempo que eu tinha empresa, qualquer coisa que o meu pai biológico, falava comigo, na área de negócio, eu não digo que eu acatava tudo, mas se meu pai falasse assim: filho, eu vou abrir mais uma empresa para mim, paralela com a sua, de tal ramo assim. Queridos, eu entrava para dentro, trabalhando para ele, ajudando ele, como se fosse minha própria empresa, ainda que era dele. Porque o que é do filho é do pai, o que é do pai é do filho. Agora olha só, eu não estou falando de empresas familiares no ramo secular, porque muitas vezes as famílias não têm essa unidade que eu tenho com meu pai. Mas eu estou falando do Pai Celestial. O que é do Pai é nosso. Nós temos livre acesso à herança quando entendemos que Cristo nos deu uma coparticipação nessa herança, na cruz. E aí meu pai se posicionasse assim: olha filho, eu quero abrir uma empresa, olha, eu quero abrir um açougue. Eu faria de tudo para o açougue dele dar certo. Eu comprava carne, eu limpava o açougue para ele se ele quisesse, eu ficava lá cortando carne. Bastava ter tempo, né, gente? Estou explicando isso para vocês entendam o posicionamento proativo que eu teria com meu pai. Por que com o Pai Celestial o povo não consegue ser proativo? Não consegue se comprometer com horários, não consegue se comprometer com nada diante de Deus. Mas eu não vejo Deus. Então você não se vê. Porque você nem teria razão de existência se não fosse por Deus. Você nem teria o ar nos seus pulmões se não fosse Deus. É o livramento de Deus que te sustenta e até aqui tem te sustentado. Não olhe para Deus como um patrão, como alguém que pode te pagar por algo que você faça para Ele, por algo que você, uma obra que você possa fazer em favor dele. Não. Olhe para Deus como um pai que você o serve em amor. Em disponibilidade você faz obras vivas em favor desse Deus, não obras mortas. Obras mortas é um ativismo bobo que o ser humano pega para tentar impressionar Deus. Olha, eu vou dizimar mais do que os outros, eu vou ofertar mais do que os outros, eu vou carregar mais peso do que os outros, eu vou montar essas mesas aqui, eu vou passar na igreja limpando tudo com um lencinho desse tamanhozinho para mostrar que eu sou um cara fiel. Não tem um pano de chão aqui, meu irmão. Não, eu quero um lencinho de 1 centímetro que eu gosto de limpar com a ponta do dedo. Quanto mais trabalho, mais Deus gosta de mim. Ei,
Não há nada que você possa fazer para que Deus o ame mais. Não há nada que você possa fazer para que Deus o ame menos. Deus não olha para você como alguém que tem que fazer algo para Ele, para que Ele te ame. Ele não é homem como nós. Ele não é comum, um ser humano comum que olha, enquanto você faz para mim, você se merece mais de mim. Não. Com Deus não é assim. Com Deus não é assim. Deus pode rejeitar tudo de mal que há em você, mas jamais rejeitará você. Porque Ele é Pai. Duvido que tenha um pai biológico aqui que fale assim, esse filho eu não quero porque esse filho aqui ele me dá muito trabalho. Esse filho aqui tomara que morra logo, que o capeta o carregue. Eu duvido que tenha um pai, uma mãe que faça isso aqui. Eu duvido. A não ser que seja muito mais endemoniado do que o filho. Que eu acho difícil. Alguém que tem em si a paternidade, olha para um filho e fala assim, tomara que esse capeta morra logo, porque esse me dá muito trabalho. Deus não faz isso, você também não vai fazer isso. Sabe por quê? Nós podemos rejeitar toda prática pecaminosa, podemos rejeitar toda injustiça, mas não podemos rejeitar aquele que pratica o pecado e aquele que pratica a injustiça. Nós temos que amar seres humanos, amar pessoas, uns aos outros, queridos. É chegado o tempo de uma geração que vive em favor de pessoas, e você vai ser retribuído por tudo que Deus criou, na medida que você cuidar de pessoas, que você dedicar seu tempo para a vida humana. Os maiores palestrantes do mundo nesses dias, eles falam que enquanto maior a sua liderança, maior a sua posição, maior a sua ascensão diante das pessoas, mais alto você estiver, mais pessoas você tem que servir, para que você se estabeleça, para que você prevaleça, para que você permaneça naquela posição. O que vai te manter numa posição em lugares altos, o que vai te manter em lugares altos é o quanto você está disposto a servir com o poder, com a autoridade e com os recursos que Deus te dá. Se você tem autoridade sobre pessoas, mobilize pessoas em favor de pessoas. Se você tem recursos financeiros, mobilize recursos em favor de vida humana. Tantos projetos, olha, nessa igreja aqui, vocês não têm noção. Se vocês sentarem comigo 30 minutos, qualquer um de vocês, eu desafio, senta comigo 30 minutos, eu coloco no mínimo uns 15 projetos grandiosos no nosso coração, que dá para nascer desse tamanho, dá para uma pessoa tocar sozinho para começar, mas nós não temos pessoas dispostas nesses dias. São projetos que uma pessoa sozinha consegue começar o projeto, e eu já tenho ele tudo anotadinho, como isso vai ficar nos próximos 5, 10, 15, 20 anos, a proporção que isso vai tomar. Ah, pastor, mas é verdade? Senta comigo meia hora, eu vou mostrar projetos para vocês vão ficar assim, agora eu me encontrei, esse é o meu sonho, é isso que eu tinha vontade de fazer, pastor, usa, envia-me a mim. Eu estou doido que Deus mande mais ceifeiros, porque a seara é grande, os ceifeiros são poucos, os campos já estão brancos para a colheita. Meu Deus, é chegado o tempo do fim. O mundo é mau. Nós começamos assim. O mundo é mau. O mundo está perdido em pecados terríveis, está perdido em grande injustiça. Eu não preciso ficar falando disso, porque isso é chover no molhado. Isso é chover no molhado. Se eu ficar falando das mazelas da terra nesses dias, é chover no molhado. O problema é que vocês estão fazendo isso, estão perdendo tanto tempo com a vida um do outro, ou com as mazelas do mundo, ou com a política que está corrompida, que vocês pararam de avançar. É chegado o tempo de avançar, queridos. É chegado o tempo de marchar. Diga, meu povo, que marche, diz o Senhor. Diga, meu povo, que marche. Em que direção, pastor? Em direção do reino, em direção da manifestação do reino, da paternidade, em direção da sua vida e vida com abundância, em direção e em favor da sua família, em favor da família brasileira, em favor da família nanuquense, em favor da sua própria família. É triste nesses dias nós termos que exortar a igreja com tanta ênfase, com tanta força, para que pratiquem aquilo que já deveria ser dever de filho. Eu não poderia entrar na casa do meu pai, que mora lá em Serra dos Aimorés, da minha mãe, e não perguntar como eles estão. E eles não poderiam falar como estão, e eu não tomar um posicionamento para favorecê-los. Não tem como, são meus pais. E o Pai Celestial, da mesma forma, é um Pai perfeito, é um Pai completo, é um Pai que está esperando um posicionamento da sua parte nesses dias. Ah, agora o pastor está querendo recrutar um exército em favor do projeto da Campo de Trigo. Não, querido, eu estou falando da sua vida. Eu estou falando da sua vida, eu estou falando da sua casa, eu estou falando da sua família, eu estou falando dos seus negócios, da sua empresa, do seu trabalho, do seu patrão, eu estou falando dali, eu estou falando do seu dia a dia. Eu estou falando da sua vida. Não é da minha não, é da sua. A minha eu estou cuidando muito bem. O problema é que todo mundo sabe a solução do problema do outro e para discutir. Olha, eu acho que fulano podia se posicionar assim. Eu acho que ciclano podia fazer assim. Olha, fulano, pastor, fulano, irmão, você viu como é que fulano está? Eu acho que ele podia ser assim.
Cara, então troca de problema com ele. Vai para o lugar dele, bota ele no seu. Você já sabe solucionar o dele. Meu Deus. Eu não vim aqui para ferir os filhos. Essa é a forma que Deus está encontrando de amar. Porque Deus às vezes levanta um homem, um sacerdote, um profeta, com um cajado numa mão, onde ele dá a direção. Muitas vezes vocês me veem pregar aqui dando direção. Filhos, queridos, faz assim, vai por ali, passa por aqui. Outra vez ele manda usar a vara da disciplina, a vara espiritual, que diz assim: olha, agora tem que se posicionar. Não mais chamarei de filhinhos, mas direi: homens, mulheres, se posicionem, tomem jeito na vida de vocês. A vida de vocês está indo por água abaixo, a sua família está se corrompendo, as suas finanças estão indo por água abaixo, você deve todo mundo. Acorda, filho, pare de quebrar princípios com a vara na mão. Pare de quebrar os princípios, eles estão quebrando você. Você está parecendo aquele filho mimado que pega o carro do pai, sai a 1000 por hora e se quebra todinho no carro do pai. E o pai grita com você quando chega em casa todo quebrado: filho, por que você pegou meu carro sem pedir? Por que você usou o carro dessa forma? Olha como você está quebrado. Você pegou o recurso, o veículo, e se machucou com ele. Você está pegando os recursos, os veículos da sua vida e está se ferindo com eles. Você está usando os princípios, as ferramentas de Deus e quebrando elas consigo mesmo. E elas quebrando você. Um veículo que era para te transportar de um lugar para o outro está sendo usado para machucar você e machucar outros. Por que que você permite isso? Meu Deus, como sofrem nesses dias. Se vocês pudessem ver o que eu tenho visto no mundo espiritual, na vida de cada um de vocês, durante este culto, os sinais que Deus tem colocado sobre a cabeça de alguns de vocês aqui, meu Deus, dá vontade de sair correndo, porque assim, Deus vem com as mãos dele, vem a imagem de uma mão sobre a cabeça de alguns, e Deus fala assim: estou a ponto de tocar, e tudo lhe iria bem, mas eu não posso, porque eu não posso quebrar os meus princípios, eu não posso quebrar as minhas regras. Se ele tirar, se ele sair dessa posição que ele está, naquela posição em que há um lugar em mim, eu posso tocá-lo e mudar a história dele ainda hoje. Eu posso mudar a história dele e dela ainda hoje. Mas ele não permite, filho, fale para eles. Aí eu fico assim aqui na frente, meio que desesperado, falando para vocês, porque eu estou vendo algo que vocês não estão vendo. Às vezes a gente ora tanto falando assim: Deus, abra minha visão espiritual, permita que eu veja no mundo espiritual. Mas quando Deus abre, queridos, a gente sofre por vocês, porque não é fácil ver a mazela, ver a luta da vida de cada um de vocês e ver o preço que vocês têm pago, porque não entendem, por falta do entendimento. A falta do entendimento está roubando de vocês aquilo que é a promessa de Deus para esses dias na sua vida. Não permitam mais isso. Busque entender aquilo que Deus tem para a sua vida. É chegado o tempo de Deus para uma geração que sai vencendo para vencer em todo o tempo. Pare de ser um derrotado. Pare de sair de cabeça baixa de um lado para o outro, lamuriando, reclamando, vendo o problema, chovendo no molhado. O problema está todo mundo vendo. Eu quero ver a solução. Você foi chamado para solucionar. Seja proativo, queridos. Sejam proativos. Tomem para si. Faça como Pedro na Porta Formosa. Olhe para mim. Olha, eu não tenho prata nem ouro, mas olhe para mim. Levanta e anda. Aí na hora que o povo se empolgou tudo, o que Pedro fez? Agora olhe para ele. Olhe para ele, a glória é dele. Geração sofrida. Geração sofrida. Vida difícil. Vida complicada. Cheia de entrelaces. Complexidade doida da sua cabeça. Sofismas, paradigmas, barreiras mentais criadas por Satanás que estão norteando a sua vida. Precisam cair por terra esses falsos muros. Esses não o protegem, esses o impedem de avançar. Gente travada, amarrada, engessada, não consegue mais sair do lugar, não consegue mais se posicionar. Aí a luta vem e cai por terra. Morri, acabou minha vida. Ai, que injustiça. É uma choradeira boba. Filho do rei, filhos do rei, reis e sacerdotes, porque ele é rei de reis. Meu Deus. Queridos, alguém pode glorificar? Pelo amor de Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus.
Nunca vocês vão me ver aqui na frente pregando para machucar vocês. Não pensem isso no coração de vocês. Eu não tenho essa intenção. E não tenho intenção de me colocar numa posição de santarrão também, de que só vocês... Queridos, eu olho para vocês e eu vejo a mim mesmo, porque a luta de vocês dói em mim. A dificuldade que vocês têm passado, eu sei, porque eu temo passar pelo que você tem passado. Passar pelo que você está passando é difícil para você. Eu não gostaria de estar em seu lugar. Então, quando eu falo dessa forma, é como se eu dissesse assim, pegasse você e sacudisse: querido, olha, aqui, se você passar aqui, é um buraco. Toda vez que você está caindo, está quebrando a cara. Mas se você passar por aqui, tem uma rua. Olha aqui para a rua. Eu estou te sacudindo, falando: olha a rua aqui. Aqui é buraco, aqui é rua. Ande em lugares em Deus. Pare de orar: Deus abençoa meus caminhos. Anda nos dele que já são abençoados. Aleluias. Glória a Jesus. Ninguém é maior do que você, Jesus. Ninguém é maior do que você, Pai. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Olha só, eu tenho uma proposta para fazer para vocês hoje. Se por acaso alguém aqui no nosso meio, não precisa sair do lugar, está engessado, áreas da sua vida que você não dá conta mais, você está vivendo dias em que você tem vontade de sair correndo da porta para fora, você entrou aqui na igreja e não está nem conseguindo terminar o culto. Lá na sua casa, para você virou um lugar difícil de conviver, porque há tribulação em todos os dias da sua vida. Estou falando para essas pessoas. Eu quero falar para vocês que existe uma pessoa que pode mudar a sua história hoje. Mas é hoje, queridos. Eu tenho fé para isso. Eu sei que Ele pode. Ele pode entrar na sua casa e transformar a sua vida hoje. Ele pode entrar nas suas finanças e transformar as suas finanças a partir de hoje. Ele pode mudar a sua história, definitivamente. O nome dele é Jesus Cristo. Se você entende que Ele tem algo para você, se você está aqui, entende que Ele está aqui, Ele olha por você, que Ele pensa em você em todo o tempo e gostaria de fazer algo pela sua vida, mas você precisa aceitá-lo. Eu peço que você, onde você estiver aí, só levante a sua mão. Só levante a sua mão. Aonde você estiver. Se você está engessado, o seu chamado, o seu ministério está paralisado, e você fala assim: eu quero ser reativado, eu já aceitei Jesus como meu Salvador, mas eu quero ser reativado agora, pastor. Eu estou paralisado, eu preciso tomar um posicionamento. Eu não quero mais viver como eu estou vivendo. Só levanta a sua mão, onde você estiver aí. Aleluia, glória a Deus. Mais alguém? Glória a Deus. Vocês que precisam ser ativados, eu peço por gentileza, fiquem de pé. Só fiquem de pé, vocês que levantaram a mão, por gentileza. Eu quero que vocês, aí onde vocês estão, só repitam essa oração comigo. Só repitam, feche os olhos, a igreja fecha os olhos também, interceda em favor dos irmãos. Orem comigo da seguinte forma: Senhor Jesus, hoje eu reconheço que sou pecador e falho, que preciso do Senhor. Eu entendo que o Senhor deu a tua vida naquela cruz. Renova-me a mim, Senhor, nesse dia, nesta noite. Traga-me vida com abundância. Me restaura, me reposiciona, Pai. Escreve o meu nome no livro da vida, Pai. Reescreva o meu nome, Pai. Eu renuncio a Satanás e seus demônios. Em o nome de Jesus, eu me declaro livre e liberto. Em o nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Jesus. Esses que se reposicionaram hoje, aqueles que estavam aceitando a Jesus como seu Salvador, ou aqueles que estavam se reposicionando, aqueles que estavam sendo ativados, a igreja quer dizer algo para vocês. A igreja, repita comigo: sejam bem-vindos à família de Deus, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus, aleluia. Sim, Senhor, glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus, aleluia. Vamos passar por um momento muito especial do culto. Hoje é o primeiro domingo do mês, é um dia em que nós é o dia que nós comemoramos as bodas do Cordeiro até que Ele volte. Aleluia. Abram suas Bíblias lá em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 em diante. Por gentileza, aqueles que podem, coloquem-se de pé em referência ao autor da palavra. Não ao livro, mas ao autor da palavra, ao Deus vivo. Coloque-se de pé em reverência a esse Deus.
E vamos ler a palavra, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Aleluias, glória a Jesus. Aqueles que vão participar da ceia, por gentileza, permaneçam de pé. E eu quero dizer algo para vocês. Façam uma oração silenciosa nesse instante. Eu quero que vocês que vão participar cheguem diante do Senhor nesse instante e digam assim: Pai, me perdoa porque eu tenho pecado em tantas coisas e o Senhor bem o sabe. Tem misericórdia de mim, Senhor. Libera perdão, me ajuda a perdoar, Senhor, aqueles que eu preciso perdoar. Queridos, você não precisa ser membro dessa igreja para participar da ceia. Se você foi batizado nas águas, se você já recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, participe conosco, independente de qual igreja você veio nos visitando, denominação. Participe conosco da ceia do Senhor. Peço que vocês orem nessa hora. Aleluias. Quero chamar Flávio, Ézio, Tiago, Fabrício, onde você está, querido? Quero que vocês fiquem à frente, segurando as bandejas com os elementos da ceia. Glória a Jesus. Podem destampar. Aleluias. Glória a Jesus. Vamos orar, queridos. Senhor Deus e Pai, este é o pão que representa o corpo de Cristo. Deus, este corpo que foi moído naquela cruz por amor de mim e de todos nós, Pai. Nós o consagramos exclusivamente para o uso dessa cerimônia, Senhor, que é feita até que o próprio Jesus volte e ministre sobre as nossas vidas. Pai, da mesma forma, o vinho que simboliza o sangue de Cristo derramado naquela cruz, nós o abençoamos e o consagramos e o separamos para o uso exclusivo da Tua obra. Nesse instante, Pai, o pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, Pai. O suco de uva continua sendo suco de uva, mas simboliza o corpo e o sangue de Cristo. É em nome de Jesus que nós oramos, Pai, e pedimos que o Senhor libere o perdão sobre as nossas vidas, Pai, porque nós, desde agora, Pai, já liberamos o perdão sobre quem nos ofendeu. Estão todos perdoados, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, podem vir à frente e retirar os elementos. Como de costume aqui na igreja, você pode trocar o cálice como um ato de comunhão. Nós temos esse hábito, esse costume. Troque os cálices. Eu te busco com toda a minha Aleluias. adoração. Lembrando, você que é batizado, mesmo que seja de outro ministério, seja bem-vindo participar da ceia do Cordeiro conosco. A ceia do Senhor. Aleluias. Eu te busco com todo em meu coração. Te anelo, te necessito, te amo mais que ao meu ser. Aleluias. Glória a Jesus. Te anelo,
necessito. Amo mais que ao meu ser. Aleluia. Glória a Jesus. Eu te busco. Eu te busco com toda a minha adoração. Eita Deus. Glória a Jesus. Eu te busco. Já trocaram os cálices, queridos? Trocaram os cálices como ato de comunhão? Aleluia! Glória a Deus! Vamos participar todos juntos. Comamos do pão e tomamos do cálice. Todos juntos. Um ato de comunhão. Aleluia! Te anelo. Sim, Senhor! Sim, Senhor! Necessito. Aleluia! Te amo Mas ao meu ser. Sim, Senhor! Aleluia! te anelo. Te necessito. Sim, Senhor! Te amo Mas mais que ao meu ser. Sim, Senhor. Tu és digno, Senhor. Glória a Deus. Eu peço por gentileza, toda a igreja se coloque de pé. Nós já estamos terminando. Vamos glorificar a Deus mais uma vez. Com este louvor, eu peço que todos se declarem para Ele. O que é que os anciões estão vendo? O que os anjos veem no céu que os faz gritar santo? Aleluia! é que os anciãos estão vendo, os fazem se prostrar assim. Os anjos vêm no céu, nos faz cantar santo. O que é que os anciãos estão vendo? Sim, Senhor! Pai, não queremos coroas, Pai! Os anjos vêm no céu, nos faz cantar santo. Abre os meus olhos pra ver a beleza da tua majestade, para juntar Sim, Senhor! a canção. Aleluia. do céu. Abre os meus olhos pra ver a beleza da tua majestade, para juntar-me à canção do céu. O que é que os anciãos estão vendo, que os fazem se prostrar a ti? Os anjos vêm no céu, que os faz cantar santo. Aleluia! O que é que os anciãos estão vendo, que os fazem se prostrar a ti? E os anjos vêm no céu, os faz cantar santo. Aleluia! Abre os meus olhos para ver a beleza da tua majestade, Chega! a canção do Sim, Senhor! Sim, Senhor! Aí está, Senhor! Aí está, Pai! A tua igreja, Pai! da tua majestade, para juntar-me à canção do céu. E ao redor do trono santo, milhões de anjos cantam santo. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Sim, Senhor! E ao redor do trono santo, milhões de anjos cantam santo. Tu és santo,
os fazem se prostrar a ti. E os anjos vêm no céu, os faz clamar santo. O que é que os anciãos estão vendo? Os fazem se prostrar a ti. Os anjos vêm no céu, que os faz clamar santo. Chega. Os meus olhos para ver a beleza. Recebam cura, recebam restauração, recebam a prosperidade, recebam o Espírito Santo nesta hora. Sejam cheios do Espírito Santo pela imposição de mãos, que sejam liberados dons de línguas. Venham profetizar, venham falar em línguas, recebam a unção de cura, a de libertação. Sejam livres e libertos, em nome de Jesus. E ao redor do trono santo, milhões de anjos cantam santo. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Aleluia! E ao redor do trono santo, milhões de anjos cantam santo. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Sim, Senhor! Santo, 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 santo. De nós, toquem na nuvem de glória, igreja. É chegada a hora, é chegado o tempo de cantar, igreja. Aleluia! Glorificamos, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai. Obrigado por cada vida, Senhor, que adentrou por essas portas, Senhor. Que eles sejam surpreendidos a retornar para suas casas, para os seus trabalhos esta semana, Pai. Que eles venham encontrar o toque de Tuas mãos, Pai, na vida deles, Pai. Nos casamentos, na criação dos filhos, nos relacionamentos com amigos, nos trabalhos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Cuida de cada um, prospera cada um, Pai. Onde tiver um documento para ser assinado em favor dessas vidas, Pai, que sejam assinados imediatamente, Senhor. Nós concordamos, nós ligamos na terra, seja ligado no céu, Pai. Onde tiver um enfermo, seja curado agora em o nome de Jesus. Onde tiver um necessitado, Pai, de libertação, seja livre e liberto agora em o nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus, queridos. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e vos conceda graça. O Senhor volte para vós o seu rosto e vos dê a paz. Amém, igreja? Amém, aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Esta mensagem fala do amor de Deus. A Bíblia fala do amor de Deus. Este texto que lemos declara o amor de Deus pelo ser humano. Esse texto fala da dádiva do Deus Criador a todo ser humano, que é a pessoa de Jesus Cristo. Esse texto fala sobre vida eterna, sobre a necessidade de nos aliançarmos com Jesus, o Filho de Deus. Eu quero convidar você nesta hora a fazer uma oração comigo, uma oração de entrega da sua vida a Jesus. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus e que vieste em carne para me salvar e que estás vivo à direita do Pai. E nesta hora eu Te recebo como meu Salvador e o meu Senhor. Eu renuncio a Satanás e seus demônios em nome de Jesus. Pai Celestial, muito obrigado pela salvação da minha alma.